Olá vocês do terceiro ano, estamos aqui de novo no módulo 16 para conversar um pouquinho sobre toracocentese. Toracocentese propriamente dito, sobre a técnica, as indicações e para que a gente faz esse procedimento tão importante na propedêutica pleuropulmonar. Então vamos lá, terceiro ano, módulo 16, vamos em frente. Toracocentese. Primeiro, para você começar a entender por que a gente faz a toracocentese, é lógico que para vocês já estão numa fase que a gente conversa bastante sobre assim, faz toracocentese quando se tem derrame pleural. Mas o líquido pleural é algo anormal dentro do tórax? Não, o líquido pleural é algo que está dentro do tórax de uma forma fisiológica. Ele é produzido pela pleura parietal, aquela que não cobre o pulmão, mas sim a parede torácica, e é reabsorvido pela pleura visceral. Isso é uma constante diária. Todo momento você produz e reabsorve. Por que você tem isso? Você imagina que uma das partes da mecânica ventilatória faz com que você deslize o pulmão na cavidade torácica. Por quê? Porque você tem uma pressão, principalmente na inspiração e expiração, negativa dentro do tórax. Lembra? A gente já discutiu isso. Então, a pressão negativa faz com que você mantenha a estrutura pulmonar aberta. Entendeu? Então, imagina que dentro do tórax você tem algo pressionando negativamente para quê? Para que as pleuras grudem. E para ela deslizar, você tem esse líquido pleural fisiológico dentro da cavidade torácica. E ele é composto praticamente assim. O que é o líquido pleural? Ele é incolor, viscoso e tem uma concentração baixa proteica, de torno de 1 a 1,3 gramas por 100 ml. Tem células de linfócitos, monócitos, macrófagos. E a quantidade do líquido pleural, assim, quando você abre uma pleura, você vai encontrar em torno de 5 a 15 ml, dependendo da estatura do paciente. E ele é constantemente renovado e é um equilíbrio entre forças hidrostáticas e osmóticas da corrente sanguínea, ou seja, existe uma microcirculação no espaço pleural, na pleura parietal e visceral, e o equilíbrio entre a pressão hidrostática e osmótica faz com que você tenha sempre uma constante entre produção e reabsorção. E quanto que a gente produz? Uma pergunta. Produz em torno de 0,1 ml quilo hora. Uma pessoa de 80 quilos vai produzir praticamente uns 200 ml por dia em cada cavidade torácica. Também é importante lembrar que, além da pleura visceral, existe um componente de reabsorção também na pleura parietal. E ele atua, como eu já falei agora há pouco, como um lubrificante mesmo. Ele facilita o deslizamento desse pulmão no interior da cavidade torácica. Ele mantém mesmo elas aderidas dentro dessa pressão negativa. Resumindo, a função do líquido pleural é lubrificar, literalmente, as pleuras. Produz em torno de 10 a 20 ml de volume em cada pleura. Produção em torno de 200 ml dia para uma pessoa de cerca de 70 a 80 quilos. E uma absorção ela é muito semelhante à produção. Entendeu? Tem a capacidade de até 0,2 ml quilo hora. As células são células e proteínas do líquido são baseados na manutenção da pressão oncótica. Da pressão oncótica, ou seja, quanto o capilar que está circulando na pleura, essa pressão e a pressão intrapleural, eles fazem um trâmite entre essa absorção e reabsorção. Agora, vamos lá. E o derrame pleural? Bom, o derrame pleural, quando você pode ter acúmulo desse líquido, ou seja, alguma coisa está produzindo demais o líquido, estamos transudando o líquido para dentro da pleura, ou temos dificuldades de reabsorver. Então, esses mecanismos estão agora, de alguma forma, não funcionando adequadamente, e você tem, propriamente dito, um derrame pleural. Então, como que se forma esse derrame pleural? É um aumento da pressão hidrostática dos capilares subpleurais. Você pode ter um decréscimo da pressão colidosmótica dentro dos vasos sanguíneos, uma alteração nesse ritmo, ou seja, você tem uma inflamação na pleura. Você não vai conseguir reabsorver tanto quanto você produz. E aumento de uma negatividade intrapleural. Então, por exemplo, quando você tem uma atelectasia, você faz uma atelectasia, você faz uma pressão muito negativa dentro da pleura
e a gente é chamado de derrames ex vacuum, ou seja, que ele começa a produzir para ocupar e regularizar essa pressão dentro da cavidade torácica. A propedêutica de avaliação no derrame pleural, ela é clínica. Como diz, a clínica é soberana, né? Ou seja, você vai inspecionar, palpar, fazer a percussão e a ausculta. Quando você faz a inspeção, o que você avalia? Por exemplo, uma assimetria de expansibilidade da caixa torácica. E você pode palpar essas duas caixas torácicas, principalmente anteriormente, e você vai ver o quê? Muitas vezes uma fazendo uma ventilação e a outra tendo uma assimetria entre uma e outra. Essa inspeção e palpação pode caracterizar o quê? A mecânica ventilatória não está simétrica. É uma das características do derrame pleural. A percussão. Quando você faz a percussão, você vai ver o quê? A maciez da percussão, ou seja, não tem mais ar. Você foi tomado aquela cavidade por líquido. Então, quando você faz a percussão, você vai ver o quê? A maciez. Não mais o quê? O som, claro, pulmonar. Quando você ausculta, você vai ver o quê? O murmúrio vesicular da ausculta pulmonar como assimétrico, diminuído e muitas vezes abolido no hemitórax ou no tórax que a gente está avaliando com a possibilidade de um derrame pleural. O paciente pode estar com dor pleurítica, ou seja, uma dor na cavidade torácica, caracterizada uma dor forte por irritação da pleura. Pode ter dispneia, falta de ar, ataque apneico, né, com frequências respiratórias aumentadas, está com tosse, febre, que é um empiema, por exemplo, pleural, que é uma das causas de derrame pleural, pode estar causando um quadro séptico. Entendeu? Então, isso vai ser um quadro clínico do derrame pleural. Aí você vai passar para a propedêutica armada, que a gente fala aqui. Começa com o quê? Com raio-x de tórax. O raio-x de tórax a gente fazer em PA, em póstero anterior, em perfil e muitas vezes em decúbito lateral. Por quê? Porque você vê o derrame deslizando, ou seja, ele se movimentando conforme a posição do paciente. Você vê o quê? O chamado velamento do seio costofrênico. Esse seio aqui, ó. Você vê o seio costofrênico, que é do diafragma. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem o diafragma. E aqui o seio costofrênico. Aqui não tem. Cadê ele? Entendeu? Hoje é um velamento. Um alargamento dos espaços intercostais pode acontecer. A retificação diafragma. Imagina que isso aqui é um derrame grande, mas imagina que ele está retificado, não tem mais a curva diafragmática. Um desvio do mediastino contralateral. Derrame faz o efeito de massa. Então, o mediastino ele desvia contralateral. Você pode até ver espessamentos de pleuro aqui. A gente pode demonstrar alguma coisa, mas o espessamento de pleuro já mostra que talvez esse derrame não esteja mais livre, esteja loculado. Esse é um outro exemplo aqui, ó, que a gente vê. Esse, a gente também é um sinal clássico, que eu vou mostrar para vocês, que é chamado o sinal do menisco, que é a concavidade, tá vendo? Lembra? Concavidade diafragmática, ela inverte, ela vai para cima e forma o que chama de linha de de Mosier. Isso é uma característica o quê? De um derrame pleural. Quando você faz, por exemplo, um exame, esse aqui é um anteroposterior, quando você faz essa análise e deita o paciente, você faz o decúbito lateral, essa mesma imagem, você vê que o derrame escorre pelo restante do hemitórax. Essa avaliação, o professor Marcel mostrou perfeitamente essa avaliação na aula de radiografia, da radiografia torácica, e a gente vê literalmente acontecendo isso quando você coloca o paciente de decúbito lateral. Depois do raio-x de tórax, lógico, podemos falar aí do ultrassom, que é uma ótima estrutura hoje, um ótimo equipamento e um exame que a gente consegue muitas vezes auxiliar para a punção torácica, principalmente em derrames loculados, que a gente vai conversar mais em outras aulas, e a tomografia de tórax. A tomografia de tórax ela desvenda mais. As dúvidas que você tinha muitas vezes com o raio-x, você consegue se desvendar. Por quê? Ela mostra o parênquima, a pleura, o líquido livre, você diferencia no abscesso pulmonar, você vê espessamento de pleura, você vê suspeitas claras de empiema. Por exemplo, olha essa imagem aqui. Ó. Essa imagem mostra o quê?
parênquima pulmonar, com certo grau de atelectasia e condensação, ou seja, uma consolidação, digo, em tudo em volta o quê? Líquido. Você veja que aqui, ó, depois de um realce pós-contraste, você vê exatamente essa área diferenciada, não chega sangue no derrame pleural, então você não tem esse realce. Você consegue com a tomografia ter uma clareza muito maior das características desse derrame pleural. Então, assim, o raio-x, a tomografia são as propedêuticas aí, os exames, a propedêutica armada, os exames que a gente mais utiliza para avaliar o derrame pleural. Bom, feita essa propedêutica diagnóstica, nós temos um derrame pleural propriamente dito. E aí, quando que a gente faz a toracocentese? Aí eu copiei esse parágrafo de indicação do livro do Light. Vocês vão ver o tanto que vocês vão escutar na clínica, que são os critérios de Light de derrame pleural. Ou seja, você vai usar em quase todo mundo. Você vai fazer uma toracocentese. É o primeiro passo para você entender o que é o líquido que está dentro da cavidade torácica. Ele fala em torno de, quando você tem, por exemplo, um líquido com espessura na radiografia decúbito for inferior a 10 milímetros, ou seja, de 1 centímetro, em geral você não faz, você observa. Se for acima disso, você faz a toracocentese diagnóstica. A toracocentese, ela vai desenhar, a partir dos resultados e da quantidade de exames que você consegue avaliando esse líquido pleural, para onde você vai para o tratamento. Você vai dar antibiótico, você vai drenar, você vai passar por uma cirurgia, você vai observar, você vai diagnosticar outras coisas que não são só coisas infecciosas, ou seja, é uma gama de exames que você utiliza para avaliar o derrame pleural. Bom, toracocentese. Estamos aqui no LHS para a gente tentar entender e aprender um pouco sobre a toracocentese. Para atender a toracocentese, o que nós temos que ver? O equipamento que nós vamos usar para fazer essa punção. Então, assim, nós fazemos punção no paciente, principalmente que não tenha distúrbio de coagulação. Ok? Então, sim, ele não pode ter plaquetas baixas, ele não pode ter um tempo de coagulação alterado, porque quando você faz a toracocentese, muitas vezes você pode causar sangramento se ele tiver uma discrasia sanguínea. Principal isso. Para organizar os equipamentos, aqui eu coloquei essa foto, você tem o material para o quê? Antisepsia, assim, nesse caso que nós temos clorexidina, a gase, um instrumental, a seringa com anestésico, uma lâmina que a gente pode utilizar para colocar uma agulha mais grossa ou não, um equipo para a gente fazer a drenagem e uma torneirinha. E aqui um abocate, um gelco, né, número 14 mais grosso, tem inúmeras agulhas que você pode utilizar. O ponto de toracocentese que a gente tira como base é a ponta da escápula. Então, é essa imagem desse paciente aqui, onde tem um xizinho, o ponto da escápula. Lembrando que a irrigação do intercosto, ela acontece onde? Na borda inferior da costela. Então, nós temos uma costela, a borda inferior, nós vamos fazer sempre a punção para diagnóstica na borda superior da costela inferior, chamada. O feixe vasculo nervoso, ele sai da parte medial e contorna da parte posterior até a parte anterior. Na parte anterior. Então, aqui perto da coluna, o feixezinho vasculo nervoso, ele é mais calibroso. Então, conforme você se afasta do posterior e vai mais para o anterior, ele vai afinando os ramos intercostais, os vasos intercostais. Então, o acidente de punção muitas vezes é uma chance menor de acontecer. A estrutura da punção você vai fazer um botão anestésico na pele, depois você vai introduzir, como eu disse, na borda superior a agulha. Você anestesia todo esse trajeto e principalmente você anestesia a pleura. Olha que legal aqui, ó. Você entra anestesiando. Por quê? Quando você entra anestesiando, você consegue fazer com que o bloqueio pegue a pleura, que é um dos pontos muito nevrálgicos, ou seja, o paciente tem muita dor se você não anestesiar corretamente esse ponto. Depois de feito isso, você introduz uma agulha de calibre maior, propriamente dita, no derrame pleural e faz a aspiração. Agora vamos, propriamente dito, para
procedimento de toracocentese. É uma toracocentese que vocês vão assistir o passo a passo dela, real, foi gravado com autorização do paciente. Ela foi uma toracocentese diagnóstica do líquido pleural e também de alívio. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, feito a toracocentese, você tem um líquido pleural. O líquido pleural, a primeira coisa é a inspeção dele. Que característica que tem? Porque ele pode ser hidro, praticamente líquido, pode ser citrino, pode ser hemático, pode ser esbranquiçado, sujeito, por exemplo, a um quilotórax, pode ser purulento. Então, a primeira característica, você descreve, é um líquido citrino, é um líquido hemático, é um líquido quiloso, é um líquido purulento, é um líquido de características semelhante à água. Você faz essa caracterização quando você olha o líquido pleural. Feito a análise do líquido, você vai enviar esse material para diversas análises que você pode buscar. A principal, que é o momento de estudo de vocês, são os chamados critérios de Light, do Richard Light. Esses critérios, eles baseiam no quê? De você diferenciar um transudato de um exudato. Um transudato, ele é causado muitas vezes, por quê? Por uma diferença de pressão hidrostática mesmo no tórax. Então, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, pode o quê? Transudar literalmente coisa semelhante ao plasma para dentro do tórax. Quando você tem inflamação na pleura, seja por doença inflamatória, infecciosa, tumores e inúmeras outras acometimentos da pleura, você vai ter o quê? Você vai ter literalmente excesso de proteína dentro do tórax, dentro do líquido pleural. Então raciocina comigo. Se você tem a mesma quantidade de proteína do líquido pleural com o sangue, ele é um transudato. Se você tem mais proteína, ele vai ser um exudato. Resumidamente, você tem os 3 critérios de Light, que mais uma vez puxei do livrinho do Light. Ó. A proteína do fluido pleural dividida pela proteína do soro for maior que meio. Então é um dos critérios, positivo para exudato. O LDH, o DHL do fluido pleural dividido pelo DHL do soro maior que 0,6 ou o DHL foi maior que 2/3 do valor referência sorológico normal. Ele varia, dependendo do laboratório, de 120 a 240 unidades por litro. Então, sim, esse aqui é o livro do Richard Light, que baseou toda a diferenciação entre transudato e exudato. Os critérios são, basicamente, a proteína pleural sobre proteína plasmática maior que meio é um exudato. O DHL sobre DHL plasmático maior que 0,6 é um exudato. Um DHL, por exemplo, maior que 1000 unidades, pode considerar talvez um empiema.
Você tem aí outros exames para realizar dentro do líquido pleural. Por exemplo, glicose. Uma bactéria consome glicose. Então, se a glicose é baixa, quer dizer que alguma coisa consumiu glicose dentro da cavidade torácica, do líquido pleural. Então, que tem bactéria, o que é um empiema. Então, uma glicose menor que 40, quer dizer, provavelmente é um empiema. A não ser que o paciente esteja numa constante hipoglicemia. Entendeu? É lógico. Se ele for o paciente que está com uma hiperglicemia, muitas vezes a glicose é elevada mesmo com bactéria. Um pH. Um derrame não complicado, que a gente fala um exudato não complicado, você tem um pH perto de um pH plasmático, que é um pH básico. Se você tem um pH ácido, você pode considerar, provavelmente você tem um empiema. Você pode avaliar a celularidade. Então, por exemplo, o pessoal fala muito, um exudato linfocítico. Um exudato linfocítico mostra o quê? Que essa pleura está numa constante crônica de inflamação. O que causa isso? Tuberculose, tumores, metástases de outros tumores para a pleura. Não, você tem uma característica de um exudato mais polimorfo nuclear, quer dizer, algo mais agudo. Então pode ser que seja mas um empiema pleural mais agudo. Você pode pegar o líquido pleural, fazer uma análise no microscópio, se você encontra células de câncer, por exemplo. Muitas vezes, você consegue fazer isso. Você pode pegar o derrame pleural, você pode condensar ele, centrifugar, fazer até placas de parafina, fatiar e fazer uma análise anatomopatológica para ver se tem células neoplásicas ali. Então você tem inúmeros, por exemplo, você tem um exame chamado ADA, que a gente fala que quando ele está negativo, muitas vezes praticamente descarta um processo tuberculoso. Você tem, entre inúmeros outros, possibilidades de análise desse líquido. Propedêutica, propriamente dita, é assim. Você fez toracocentese, se veio pus, é dreno, tratamento, empiema e etc. Não purulento, você vai seguir. Se vier bactéria, você vai partir para a drenagem. Se não vier bactéria, você vai avaliar um líquido. Se não é um transudato, você vai tratar a causa do transudato. Se é um exudato não purulento, você muitas vezes vai tentar descobrir, evoluir para uma biópsia de pleura, uma biópsia tanto cirúrgica ou não cirúrgica dessa pleura. E aí nós vamos discutir em outra aula toda como se faz essas doenças pleurais. Mas assim, de modo geral para vocês, a técnica de toracocentese, você diferenciar transudato e exudato, critérios de Light, a partir disso você tomar medidas para os próximos passos de tratamento desse paciente. Pessoal, muito obrigado. Eu queria mostrar aqui para você, estou pegando aqui. Esse é o livro do Richard Light, é uma das edições mais recentes, que deu base porque toda a parte clínica hoje se norteia com a análise do derrame pleural. Assim que acabar a pandemia, a gente vai ter LHS com parte prática mesmo, em simuladores disso, e conforme o internato acontecer, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar esses procedimentos, aprender a realizar eles corretamente, porque é um procedimento não exclusivo de pneumologista ou cirurgião torácico, mas de qualquer médico pode acontecer. Uma das coisas que nós vamos discutir depois é assim, as complicações de uma toracocentese. Complicações de toracocentese, elas são assim, principalmente o que? Você pode ter sangramentos na pleura, criar um hemotórax, você pode ter entrada de ar pela agulha que você fez a perfuração na pleura, ou você pode furar o pulmão e criar um pneumotórax, desde até um pneumotórax hipertensivo. Então, assim, pode acontecer? Pode. Pós-punção, você sempre vai fazer um raio-x controle para avaliar o quanto você conseguiu esvaziar esse líquido ou não, ou se é só um diagnóstico com poucas ml que você coletou, e se não teve nenhum acidente desse tipo. Muitas vezes, por exemplo, você faz uma toracocentese e o derrame aumenta e o paciente evolui com um quadro de choque hemorrágico, teve um hemotórax. Você faz uma toracocentese, o paciente evolui com um quadro de insuficiência respiratória e depois um choque, pneumotórax hipertensivo. Então são complicações que você tem que sempre cuidar, avaliar, porque pode acontecer e você tem que tratar isso de forma imediata assim que você
descobre ou que o paciente evolui com quadro de insuficiência respiratória ou choque envolvendo um hemotórax ou um pneumotórax. Tudo bem, pessoal? Fica aí a dica, vamos estudar e o módulo 16 acontecendo. Muito obrigado a todos e fui!